Olá, queridos amigos. Hoje vamos falar sobre espondilolistese. Discutiremos detalhadamente como se manifesta essa condição clínica na coluna vertebral. Discutiremos as suas principais causas, sintomatologia, prevenção e tratamento. Lembrando que os melhores tratamentos do mundo não darão resultados se não forem investigados os fatores causais, aqueles fatores que fizeram a doença surgir. Dentre estes fatores, as posturas inadequadas ergonômicas mantidas ao longo da vida costumam ser bastante frequentes, principalmente a postura do sono. Ao dormir com desalinhamento de joelhos, quadril, provoca-se uma rotação na coluna vertebral, o que pode perpetuar as dores mesmo com os melhores tratamentos. Discutiremos esta questão e apresentaremos então algumas possíveis soluções para este problema. Vamos ver. Espondilolistese. O que é isto em minha coluna? Vamos entender então o que acontece. Aqui nós temos um osso que é uma das nossas vértebras da coluna. Espôndilo significa osso e listese significa escorregamento. Portanto, espondilolistese é o escorregamento do osso vertebral da nossa coluna. O complexo vertebral é chamado de complexo porque ele tem estruturas nobres e importantíssimas. Eu vou falar aqui apenas de três. Este é o corpo vertebral. Ele se liga ao processo espinhoso, é essa pontinha aqui que temos quando passamos a mão atrás das nossas costas e vemos aqueles degrauzinhos, estamos tocando os processos espinhosos das nossas vértebras da coluna. Entre o processo espinhoso e o corpo vertebral, nós temos um túnel, um canal, que é onde fica quem? A medula espinhal. A medula espinhal, ela dá origem a duas raízes nervosas. Em cada segmento vertebral, nós vamos encontrar um par de raízes nervosas. Aqui vemos, de uma outra vista, estas mesmas estruturas que são o corpo vertebral, o processo espinhoso, o canal vertebral e dentro do canal vertebral, essa estrutura em amarelo é a nossa medula, de onde nasce os pares das raízes nervosas. Aqui vemos também o disco intervertebral, que funciona como um amortecedor entre uma vértebra e outra. Então, nesta vista de perfil, nós vemos todas essas estruturas, o corpo vertebral, o processo espinhoso, uma das raízes nervosas saindo do canal e o que? Uma listese, um escorregamento, uma espondilolistese. Neste caso, ela ocorreu por causa de uma fratura, de uma descontinuidade óssea, mas não são todas as espondilolisteses que ocorrem por causa de uma fratura. Muitas ocorrem por processos degenerativos, como esse que estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo várias situações patológicas. Temos a perda da hidratação do disco intervertebral, veja como este disco está alto, hidratado, como este disco está baixo e desidratado. Vemos uma erosão óssea aqui no corpo vertebral, associado a uma inflamação, associado a um deslocamento, então a uma listese, a um escorregamento e ainda por cima uma compressão em quem? Numa das raízes nervosas. Então, todo esse quadro aqui somado, ele pode dar origem a uma espondilolistese, a um escorregamento, onde não houve fratura, mas houve o quê? Um processo degenerativo.
Este nervo pinçado aqui, por causa desta ocorrência clínica, ele pode vir a dar um sintoma muito conhecido de ciatalgia, que é o nervo pinçado, inflamado, comprometido, pressionado aqui no nível da lombar. Ele pode trazer sintomas de parestesia, que é o formigamento, dor em ardência, dificuldades motoras ou impedimento motor. Às vezes a perna fica boba, a pessoa não consegue movimentar a perna a depender do que aconteceu aqui nessa região. Então, é super importante preservar e cuidar dessa região da coluna, porque desta forma estaremos prevenindo qualquer ocorrência de radiculopatia, ou seja, de raiz nervosa comprimida, oferecendo sintomas muitas vezes incapacitantes. Agora, por que isto acontece? São vários os motivos, eu vou discutir aqui dois. Essa é a nossa curvatura normal da coluna lombar. Veja, todos nós temos uma lordose fisiológica. Então, essa curvinha para frente aqui é uma lordose fisiológica. Ela é desejável porque ela oferece equilíbrio a todo o sistema da coluna. Aqui nós temos uma hiperlordose. Isso pode ser por fraqueza abdominal, isso pode ser por uma má postura mantida, mas também pode ser fisiológico no indivíduo. Então aqui nós vemos que essa hiperlordose, ela vai favorecer muito o que, gente? Ó, o escorregamento da vértebra. A própria postura vai favorecer uma espondilolistese. Se esse indivíduo aqui, sabendo que tem uma hiperlordose, quiser prevenir esta ocorrência, ele deve fazer o quê? Fortalecer o abdômen. Ao fortalecer o abdômen, esse músculo forte empurra um pouquinho a coluna lombar para trás e essa curvatura pode diminuir. Alongamento da região lombar também é muito adequado, mas tudo isso associado a todos os outros grupos musculares que se relacionam com essa região. Por isso que a orientação de um fisioterapeuta é sempre muito importante para quem tem esta ocorrência clínica aqui. Outro fator que pode favorecer um escorregamento, uma espondilolistese na coluna lombar são esportes de impacto. Por exemplo, a ginástica olímpica. Veja como esta atleta acentua de forma muito grave a lordose lombar. Então, ela teria que ter todo um preparo, um programa de exercícios que compensasse essa situação aqui que a modalidade esportiva que ela pratica exige dela. E a mesma coisa, esportes de impacto, por exemplo, como o vôlei, veja como essa atleta salta para sacar a bola e como ela faz então uma extensão da coluna, favorecendo repetidas vezes esse movimento, ele pode sim favorecer um escorregamento vertebral, ainda mais porque depois vai ter um impacto, depois ela vai voltar ao chão deste salto, o que pode comprimir ainda mais essa região aqui, dando início a uma espondilolistese. O tratamento fisioterapêutico é indispensável. E o tratamento fisioterapêutico não é só choquinhos, como popularmente se fala. Ele deve incluir terapias manuais, as mais variadas possíveis. Aqui, esta profissional está fazendo uma descompressão vertebral para aumentar o espaço aqui entre uma vértebra e outra. Temos a eletroterapia, que são os populares choquinhos, que eles são extremamente analgésicos. Existem correntes que são também anti-inflamatórias, assim como o laser, o ultrassom também é uma modalidade
anti-inflamatória extremamente benéfica para controlar aquele quadro que a gente viu lá em cima de uma inflamação. Além disso, vários tipos de exercícios. Eu coloco aqui o exercício de Pilates clínico, que são exercícios feitos com muita estabilização e consciência do quadril, mobilizando membros inferiores e superiores com a coluna totalmente estabilizada. Isso fortalece os músculos profundos e é um excelente tratamento para este distúrbio. Como nós dissemos, um bom tratamento deve incluir a investigação do fator causal, e se esse indivíduo dorme torto, isso vai representar uma perpetuação do quadro clínico, de forma que este acessório, que é a joelheira do sono, ele pode reorientar a correta posição de joelhos e quadril, mantendo a coluna neutra, com a vantagem de não sair do lugar quando o indivíduo muda de lado. Outros fatores para o manejo da dor crônica, se você trata a sua dor com todas essas formas ou outras formas, como acupuntura, e você não consegue resultados, talvez você possa estar diante de uma dor de origem emocional. Então, investigar as questões emocionais envolvidas com a sua dor também pode ser muito importante, muito salutar, muito resolutivo para o seu quadro. E temos aqui no Instituto Ensaiando o Futuro este curso muito adequado para profissionais da área da saúde, mas que doentes que também queiram entender um pouco da sua dinâmica psicoemocional podem também se beneficiar. Então, procurem, adquirem, se este for o caso de vocês. E o nosso livro, que virá a ser, que fala de várias situações clínicas do consultório de fisioterapia, mas ele também fala das questões psicoemocionais envolvidas com a resolução, a difícil resolução de dores crônicas. Então, se vocês gostaram deste vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe se você acha que pode ser de interesse e de ajuda para um colega. Muito obrigada, o meu nome é Sandra Amaral, eu sou fisioterapeuta e espero vê-los em breve no nosso próximo vídeo. Obrigada!